Olá, eu sou a Mariana Guedes, consultora de comunicação e marketing para a 5G Américas, e estou aqui hoje para apresentar para vocês mais uma edição do webinário da 5G Américas com especialistas do setor TIC para a América Latina e para o Caribe. Hoje teremos a honra de contar com a presença de Ari Lopes, que falará sobre o contexto brasileiro e latino-americano do desenvolvimento do 5G. Obrigada pela sua presença, Ari. Antes de passar a palavra ao nosso vice-presidente, o José Otero, que é responsável pelas 5G Américas na região, eu gostaria de ler a biografia do nosso convidado, Ari Lopes. Prezi Leader Service Provider Américas Market at Ondia. Ari é Prezi Leaders da área de Services Providers Market para a região das Américas para Ondia. Como parte dessa equipe, Ari gerencia o grupo de analistas responsáveis pela pesquisa da Ondia sobre operadoras de telecomunicações, bem como as grandes tendências do setor no continente. Sua pesquisa se concentra em áreas como estratégias de operadoras móveis e fixas, incluindo 5G e 4G, banda larga fixa, B2B e IoT. Ari produz pesquisas sobre o desenvolvimento dos mercados latino-americanos de telecomunicações, particularmente no Brasil. Antes de ingressar na Ondia, em 2012, trabalhou em empresas como Google, Oi, Brasil Telecom e Vivo. É formado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e mestre em Gestão de Comunicação pela Universidade Strathclyde. Também gostaria de informar que essa apresentação será gravada e disponibilizada em nosso canal do YouTube. Ao final da sessão, abriremos para perguntas que poderão ser realizadas pelo chat. E também gostaria de enfatizar que as informações expressadas durante a apresentação são de responsabilidade do palestrante e não necessariamente refletem a opinião da 5G Américas. E com isso, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, José Otero. Obrigado, Mariana, e bem-vindo a Aries Munoz. Ter você aqui. Como você sabe, a missão da 5G América é promover a discussão sobre o tema de telecomunicações da América Latina e do Caribe. Hoje, contamos com um dos maiores especialistas do Brasil, Ari Lopes, que estará falando sobre o desenvolvimento do 5G no Brasil e outros mercados da região. Por favor, se você pode manter o vídeo fechado durante a apresentação, eu vou estar com muito agradecimento a vocês. Agora você tem a palavra, Ari. José, muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado, Lorena, também, por organizar e pelo convite para estar aqui hoje. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. A 5G Américas é uma entidade extremamente importante, né, no ecossistema de telecomunicações que nós temos aqui na região. E o meu tema hoje é 5G no Brasil, mas vocês vão perceber que eu estruturei a minha apresentação de maneira a nós termos um overview um pouco mais amplo sobre a região e sobre o 5G no mundo, e ao longo da apresentação nós vamos focando cada vez mais no objeto que é realmente o Brasil. Mas antes, a gente tem que acabar sempre bom passar rapidamente para falar quem somos nós, né? Quem que é a Ondia, que empresa é essa que está aqui apresentando para vocês hoje. É uma empresa que foi formada, a marca foi formada em 2020, mas as empresas que formaram a Ondia, na verdade, têm aí mais de 30 anos de mercado, tá? Nós temos entre os nossos clientes, vocês podem ver aqui alguns dos logos mais conhecidos do setor de tecnologia, né? Nós trabalhamos tanto no setor de telecom, com pesquisa e consultoria, quanto em mídia e também TI. Aqui são os temas que nós tratamos, né? Os times, na verdade, que estão organizados. Eu estou aqui no time de Service Provider Markets, no time de telecom, mas como vocês podem ver, nós temos aí uma ampla gama de times fazendo pesquisa nas mais diversas áreas. Nós temos cerca de 400 analistas ao redor do mundo. Aqui na América Latina, eu estou em São Paulo, temos Sônia Agnese, que está em Buenos Aires, Argentina, e temos também o Oli Swain, em consultoria lá em Bogotá,
na Colômbia. Nós temos aí cerca de 400 analistas ao redor do mundo e há coisa de 2 semanas atrás anunciamos a compra da Canalys, que ainda está em processo de aquisição, mas devemos crescer um pouco mais aí com essa aquisição, uma vez ela sendo aprovada. Pois bem, feito então essa breve introdução sobre quem somos nós, da onde, já vamos então falar um pouquinho sobre o mercado. Como comentei, eu vou falar um pouquinho, de maneira um pouco mais ampla, sobre a América, sobre a vitalidade, eu diria, do setor no continente americano, para depois a gente seguir para o 5G e o 5G no Brasil. Como a Mariana comentou, eu sou Practice Leader para a região, e quando eu digo região é para as Américas. Então, eu sou o Practice Leader para Service Providers, para o time que faz toda a pesquisa, desde Canadá até Uruguai. E aí eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho sobre como que é esse continente, como que a gente, os principais serviços, né, de telecom vem tendo, qual a performance desses serviços nos últimos tempos. Aqui nós temos o total de receitas de conectividade para todo o continente americano, para todos os países, como eu comentava anteriormente. Então, nós estamos chegando aí no primeiro TRI desse ano, com quase 115 bilhões de dólares em receitas de conectividade ao redor de todos os países da região. Como vocês podem perceber, banda larga fixa é o serviço que mais cresce, apesar de que nos últimos trimestres essa taxa de crescimento declinou ligeiramente. O 5G ainda é muito pequeno no contexto regional para fazer uma diferença. A única exceção são os Estados Unidos, e a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos em um minuto. Mas a partir desse ponto, vocês podem perceber que é um setor que vem crescendo, com serviços aí realmente bastante relevantes, bastante importantes, com basicamente 2 grandes motores de crescimento: fibra e nos Estados Unidos 5G. Na nossa região, daqui a pouco a gente acredita que o 5G deve crescer. Obviamente, quando você coloca os Estados Unidos com os outros países da região, a comparação fica realmente prejudicada, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos com cerca aí de quase 80% do total de receitas de todo o continente. Mas é interessante ver essa foto, né, do primeiro trimestre para a gente ter uma dimensão dos países. Você vê que o Brasil, nós tivemos um crescimento no primeiro TRI de cerca de 7%, né? É interessante porque o ano passado falou-se muito do impacto da inflação, né, nos negócios das operadoras. E por todo o histórico que não só o Brasil, como a América Latina como um todo tem em lidar com ambientes altamente inflacionários, nós tivemos, eu diria que as operadoras estavam preparadas, né, para esse cenário de pico de inflação. As receitas cresceram 7%, muito em conta da possibilidade dos contratos já preverem repasses da inflação para os preços dos serviços. Então, em outros países, essa foi uma negociação mais difícil que as operadoras tiveram, né? Foi uma quebra, diria, de uma prática, né, que havia em muitos países, mas não no Brasil, né? No Brasil, as operadoras puderam realmente repassar esses custos maiores, esse impacto inflacionário para suas tarifas, porque muito disso já estava, esse mecanismo, né, de reajuste já estava ali previsto nos contratos. Obviamente não é objetivo aqui falar dos outros países, mas note que a Argentina e Venezuela, por exemplo, são países que é difícil fazer uma avaliação por conta do ambiente altamente inflacionário, controles de câmbio também, né? Então, não se assustem com essas taxas tão altas. E se a gente continuar ainda olhando, né, para esses números, mas agora por operadora, e uma vez mais, eu vou deixar os países, né, dos Estados Unidos de lado, porque não é o foco aqui hoje, mas é interessante notar que as operadoras brasileiras tiveram um trimestre muito bom, né, e o ano passado também muito bom, não só pelo que eu comentei sobre a possibilidade, né, de repassar o impacto inflacionário para as tarifas, mas principalmente pelo efeito da aquisição da Oi, né? Então, a Oi foi comprada, foi fatiada em 3, Telefônica, Claro e TIM Brasil, cada uma adquiriu, né, absorveu uma parte dessa operação,
E o primeiro TRI desse ano foi o último trimestre, praticamente, que você comparava um trimestre com essa aquisição versus um trimestre sem essa aquisição. Por isso, essas taxas de crescimento aí de 15,9, 21,5, 21,1. Basicamente, é um efeito ainda da aquisição da Oi pelas operadoras. Então, você vê que 2022 foi um ano importante, e começo, obviamente, de 2023 foi um período importante para as operadoras, porque aconteceu muita coisa no mercado de telecom da América Latina, em especial do Brasil. Você tem aí, como eu falei, o efeito da compra, da Oi para as operadoras e o lançamento do 5G, quando a gente pôde, então, durante o ano de 2022, as operadoras tinham o desafio, de, uma vez comprado o espectro lá no final de 21, elas tinham que seguir um cronograma bastante desafiador de ativar o 5G nas capitais e cidades, com determinada número de população. Então, foi um ano bastante desafiador, mas que, em termos de receita, pareceu também positivo. Isso aqui é basicamente o último slide sobre o continente americano como um todo. De novo, nos ajuda a dar um contexto quanto ao que você tem aqui de qual o impacto, qual o momento do 5G no Brasil e dentro da região como um todo. Então, se vocês recordam, os Estados Unidos ali tem cerca de 38% de share de 5G, mas a média da região não chega a 11% ainda. Então, por isso que eu comento que o 5G ainda não fez o impacto que se espera dele nos resultados das operadoras, porque realmente está somente começando, e nós vamos conversar muito sobre que começo é esse do 5G, como que tem sido a performance do 5G nesse momento até agora. Uma palavra sobre fibra, só para dizer que já chegou a 1/3 do total de assinantes de banda larga fixa no continente como um todo, então já é um número bastante respeitável, considerando que o país mais importante em termos de plantas de cabo no mundo são os Estados Unidos. Mesmo assim, a fibra tem um momento muito importante na região como um todo. E última palavra aqui, que eu sempre gosto de comentar um pouco sobre fibra, porque, obviamente, a infraestrutura de fibra vai ajudar na expansão e na qualidade, na performance do 5G. Quanto maior a sua rede de fibra, mais fácil fica você ligar as suas antenas aí de 5G com fibra, e, portanto, tem uma performance, uma qualidade de serviço melhor. E é interessante notar que esse é um gráfico que todo ano eu publico no LinkedIn. É a primeira vez que eu estou mostrando aqui, mas nos próximos dias eu vou colocar lá no meu LinkedIn também, mostrando quais são os principais países do mundo em termos de adições líquidas de fibra. E aí eu comparo aqui em termos de crescimento desses assinantes, dessas conexões e penetração do serviço. Mas é interessante notar que dos 10 países, maiores países em termos de adições de fibra, 2 são latino-americanos e o Brasil é o terceiro país. Então, realmente, é um momento bastante importante de fibra no Brasil, no México também, mas em outros países da América Latina, e certamente isso ajuda lá na frente quando essa rede de 5G for expandida. Portanto, terminei essa primeira parte aqui de números mais gerais do setor de telecom, não apenas de 5G na região. E agora a gente vai gradativamente falar especificamente de 5G, como falei, no contexto latino-americano e também depois só de Brasil. Aqui é basicamente a penetração de 5G por país no mundo como um todo. Então, obviamente, muitos países ainda não lançaram 5G. Dos que lançaram, poucos têm uma penetração do serviço acima de, digamos, 20%. Se você olhar aí, tem países como Coreia, como China, os próprios Estados Unidos, que estão aí com taxas mais importantes, portanto, o 5G já faz uma diferença, já tem um impacto aí em consumo de dados, em receitas e adoção de smartphones. Mas a nossa região como um todo ainda está começando de uma maneira bastante, diria, hesitante. Você tem aí os 2 maiores países da América Latina, México e Brasil, com abaixo de 4% de penetração do serviço.
Você tem países como Porto Rico, que tem uma dinâmica, acaba tendo muito mais próxima dos Estados Unidos, portanto, acaba sendo beneficiada por essa rápida adoção, né? Tem Chile com 15%, mas existem países muito importantes da região, como Colômbia e a própria Argentina, que ainda praticamente não lançaram. A Argentina tem uma rede aí de cerca de menos de 200 sites 5G, com a Telecom Argentina. O regulador por lá planejava, não sei precisar, ter esse espectro leiloado ainda esse ano, mas com as eleições acontecendo lá, difícil, é muito incerto, né, saber o que vai acontecer ali. Colômbia, se espera que haja o leilão até o final, aí, dia 20 de dezembro desse ano. Então, você vê que tem países importantes que ainda não têm o 5G lançado, e o Brasil com 3,8. O Brasil é um caso interessante, porque chamou a atenção o leilão em 2021, um dos pouquíssimos leilões na América Latina que atraiu novos entrantes. Então, nós tivemos no Brasil as grandes operadoras todas conseguindo o espectro que elas quiseram, que elas aplicaram, né? Além disso, tivemos novos entrantes aqui no Brasil. Não foi o que aconteceu em muitos dos outros países. Então, se você olhar no Brasil, na região como um todo, né, nós estamos falando aí de um pouco mais de 16 milhões de conexões 5G. Se vocês prestaram atenção no slide anterior, no mundo chegou-se a 1,2 bilhão de conexões 5G. Mais da metade disso, mais de 60% disso na China. Mas ainda assim, é bem impressionante o contraste, né? Nós temos ainda um começo bastante tímido. Nós, tradicionalmente, a América Latina atrasa um pouco em relação ao resto do mundo a adoção de novas tecnologias, isso não é novidade. Mas acho que é interessante colocar aqui em números como que nós estamos. Então, nós chegamos aí a cerca de 16 milhões de conexões 5G na América Latina, praticamente metade disso vem do Brasil. Aí você adiciona 4,1 milhões no México, 3 milhões de conexões no Chile, sobra menos de 2 milhões de conexões nos demais países. É aquilo que eu comentava anteriormente, né? Muitos países aí relevantes da região ainda não têm o 5G disponível, e isso reflete aqui nesses números. Então, um começo tímido de poucos países, concentrado aí em pouquíssimos países. Então, nós comentamos que esse começo de 5G na América Latina parece que vem se dando em ondas, né? Você tem aí a primeira onda que lá em 2019, países como o Uruguai lançaram de uma maneira bastante tímida, bastante pontual. Depois veio a pandemia, né? Basicamente congelou-se o lançamento de qualquer nova tecnologia. O foco era manter a rede em pé e segurar o tráfego. Em 2021, República Dominicana, Chile, Brasil fizeram seus leilões. Tivemos aí depois, logo em seguida, o México também e Peru conseguindo também lançar. Operadoras usaram o espectro, principalmente México e Peru, usaram o espectro que elas já tinham para poder lançar a tecnologia. E parece que a partir de agora a gente vai ter aí, como comentei já, Argentina e Colômbia, por exemplo, talvez tenha um espectro esse ano, talvez ano que vem. Então já meio que já está contratada aí uma nova onda, né, de lançamento de 5G na América Latina, dessa vez alguns outros países importantes que ficaram de fora até agora. Então, basicamente falando aí de grandes números da região, né, como eu falei anteriormente, o foco é realmente a expansão do 5G, o lançamento do 5G em alguns casos, e fibra. Nós estamos falando de uma região que vai chegar aí mais de 850 milhões de conexões para 2027, essa é a nossa estimativa. Então, ou seja, crescimentos importantes, o crescimento ligeiramente maior aí da banda larga móvel, muito por conta do lançamento do 5G, mas já temos aí, por exemplo, uma penetração de smartphone altíssima, que deve chegar aí a mais de 96% no período avaliado. Um outro tema bastante interessante, que chama atenção no mundo, certamente nos Estados Unidos, e aqui está começando, é o uso do 5G em fixed wireless, o que fez com que nós, na Ondia, passássemos a ser um pouco mais otimistas com o fixed wireless, com o 5G.
Você veja que a gente ainda não imagina que seja uma tecnologia que vai competir com cabo ou com fibra, mas um nicho um pouco maior do que a gente vinha olhando com fixed wireless na era de 4G. Falando um pouco do nosso forecast, nós sempre, talvez se você já viu alguma apresentação nossa da Ondia, você já deve ter visto esse gráfico antes, nós sempre mostramos esse gráfico, basicamente nós trazemos para o mesmo período de tempo a evolução de base por tecnologia na América Latina. Então você vê que uma das maneiras de ler esse gráfico é olhar aqui como o 3G teve uma adoção mais rápida do que o 2G, e como o 4G também foi mais rápido do que o 3G. E se você olhar a linha verde, é basicamente o nosso forecast, né? Então, o 5G aqui na região ainda está muito ali no comecinho, aparece pegado ali no eixo X, né? Mas a gente, neste momento, olhando a dinâmica de mercado, o que nós imaginamos é uma performance do 5G tão boa quanto do 4G, não necessariamente melhor. E isso a gente vai conversar mais no final da apresentação, mas muito em função dos sinais que nós vimos até agora. Um deles eu já comentei, que é que ainda muitos países importantes da região não lançaram 5G de uma maneira importante, pelo menos. Além disso, nós temos, de todos os lançamentos 5G na região, acho que a gente pode falar que o foco foi em realmente ter a rede em pé, mas não necessariamente em inovar em termos de serviços. Então, basicamente, o que os clientes 4G tinham de serviços no 4G, quando entraram numa rede 5G nesses países aqui da América Latina, basicamente tiveram uma experiência melhor, mas não necessariamente isso foi reforçado com serviços inovadores, né? Nós não tivemos isso, nós tivemos basicamente lançamento de redes com a performance melhor, mas as operadoras não arriscaram em lançar serviços novos. Isso é um tema que eu vou voltar a abordar daqui a pouco, quando a gente terminar a parte da apresentação aqui, no finalzinho da apresentação. Uma outra pergunta que nós recebemos muitas vezes é como tem sido esse início de 5G na América Latina? Ele tem sido absorvido mais rapidamente do que o 4G ou não? A resposta é basicamente que não, a evidência ainda não é conclusiva, porque nós temos poucos pontos de dados para comparar. Então, eu, por exemplo, fiz esse gráfico aqui para ver quanto tempo demorou para chegar a 3% de share, o 5G e o 4G, em 3 países. Basicamente, foram alguns poucos países que chegaram à marca de 3% aqui na região. E vocês podem ver que, sim, veio mais rápido, mas, assim, um trimestre para Brasil e Chile, 2 trimestres para o México, para pouquíssimos pontos de dados, né, pouquíssimos trimestres de comparação. Você vê que é difícil a gente cravar que isso vai ser uma performance melhor. Então, eu diria que sim, é melhor, o 5G começou de uma maneira melhor, mas discretamente melhor, e ainda assim uma evidência bastante não conclusiva, eu diria. Mas, de qualquer maneira, os números estão aqui, né, para a gente debater. O nosso forecast, eu acho legal trazer para vocês aqui, como eu já falei, nós vamos chegar no total da região, nossa estimativa, acima de 850 milhões de conexões na América Latina como um todo. Para 2027, 5G ainda não vai ser a principal tecnologia, mas vai chegar perto, vai estar aí com 48% de share na região. Não vai chegar na metade ainda, mas vai estar, né, às portas de chegar ali. Muito função porque o 4G ainda é uma tecnologia que tem, obviamente, uma liderança em cobertura, que ainda entrega muito bem para os seus clientes, né? Então acaba tendo essa possibilidade de se estender ao longo do tempo. Não é, por exemplo, como o 3G que vocês viram ali no gráfico, que rapidamente, assim que o 4G chegou, o 3G foi descartado muito rapidamente, né? Nós não vemos isso acontecendo nesse momento com 5G. E é até por isso que a gente imagina que deve demorar aí de 4 a 5 anos para ele abocanhar aí pelo menos metade da base de clientes, né, de conexões na América Latina.
Se nós pegarmos isso, e obviamente o Brasil é o principal, em termos quantitativos, né? Principal mercado para isso, muito em função também, não só do histórico de performance de outras tecnologias, mas também pela maneira como o leilão feio se deu no Brasil, ou seja, com as operadoras tendo targets bastante interessantes de cobertura, atraindo novos entrantes, tendo feito o leilão lá em 2021, ou seja, já estamos aí na metade do segundo ano de construção dessas redes. Nós imaginamos que o Brasil vai ser também, não só de maneira quantitativa, mas também percentual, um dos líderes da região de adoção de 5G. Então, se você viu ali 48% na média para a região, nossa estimativa é que o Brasil já vai ter 61% de adoção do 5G para 2027. Apenas o Chile praticamente vai estar acima do Brasil, que historicamente também é um país que tem uma adoção mais rápida de novas tecnologias, ele já está ali à frente com 15% de share do 5G. Então a gente percebe que realmente Brasil e Chile devem ser países que vão liderar não só e principalmente de maneira diria percentual de adoção realmente de 5G. Então você vê que a gente tem aí no nosso forecast nesse momento uma visão positiva em termos diria quantitativa de adoção do 5G. Agora, em termos de monetização, de rentabilização, existem ainda muitas dúvidas, não só na América Latina, também no Brasil, eu diria até no mundo, sobre a rentabilização do 5G. Né? O que nós temos até agora de inovação em termos de 5G na América Latina? Eu diria nada ou muito pouco. Né? Nós olhamos todos os planos, obviamente, para o mercado consumidor, das operadoras que lançaram 5G até agora na América Latina e, obviamente, também no Brasil, e praticamente não há inovação. Né? Mesmo estratégias de rentabilização tradicionais foram pouco utilizadas. Então, você vê Telcel no México, por exemplo, abriu a rede 5G para clientes pós-pagos, e pouco tempo atrás já abriu para os pré-pagos. Fora isso, pouca coisa foi adotada. Né? Você tem aqui e ali operadoras lançando planos de dados com pacotes maiores de dados, mas praticamente nenhum tipo de serviço novo. Uma ou outra operadora lançou planos integrados com streaming de vídeo, mas nem isso dá para falar que foi por conta do 5G, porque isso já existe, né, no ambiente 4G. Então, existe muita dúvida sobre como que as operadoras devam fazer essa rentabilização do 5G. Até agora não foi feito muita coisa, a minha leitura é muito de que o foco esteve em lançar a rede, mas realmente tenho dúvidas quanto o quão dispostas elas estão a arriscar para investir em serviços realmente que utilizem, que sejam habilitados por 5G. Se você olhar para o mercado B2B, também existem dúvidas, porque esse é o mercado que muita gente pensa, e o mundo como um todo, na verdade, foca muito em a inovação do 5G vai ser realmente fazer a diferença ali no mercado corporativo e empresarial. O que nós temos na América Latina, entretanto, são realmente muitos pilotos, mas ainda assim, se você olhar, por exemplo, redes privadas, você vai olhar que muitos dos pilotos e muitos dos usos de redes privativas aqui na região, o 4G já atende. Né? Então, você tem aí um subgrupo de oportunidades que são redes privativas. Dentro desse subgrupo, você tem um grupo bem menor, que são as oportunidades especificamente de 5G. Então, esse é um mercado que deve demorar um tempo mais para amadurecer. Né? Temos uma terceira área, que é o que tem chamado mais atenção ao redor do mundo, é o 5G em fixed wireless. Aí você já tem aí alguma coisa acontecendo, né, países como o Peru, agora no Brasil, poucas semanas atrás, a Claro já lançou, a gente espera que as outras também sigam e vai lançar. Então a gente olha que algumas coisas interessantes, o Itaú, por exemplo, tem feito, já anunciou, né, um piloto aí com cerca de 100 agências para conectar com 5G. Isso me parece bastante promissor, bastante interessante.
Mas até pela natureza dessas soluções, né, o ciclo de vendas do mercado B2B, ele é mais demorado, ele é mais longo, né? Então, essas oportunidades que a gente vê em redes privativas, em empresas como Vale, como Petrobras, sistema bancário, né, como Itaú, até na rede da área de saúde também nós temos alguns exemplos. Todos esses eu acho que são bastante interessantes, vamos observar com bastante atenção. Porém, o que a gente vê é realmente um tempo de maturidade mais longo até esses pilotos virarem, né, realmente projetos comerciais e virarem soluções que possam ser adotadas para além daquelas empresas pioneiras dispostas a fazer né, os pilotos. Ou seja, até isso gerar um mercado propriamente dito, a gente vai demorar algum tempo. Então, por isso tudo, quando a gente olha as oportunidades aí de rentabilização, né, do 5G, nós ainda temos no nosso forecast, a gente acredita, a gente olha aí nos próximos 5 anos, se eu não me engano, a nossa estimativa de aumento, por exemplo, de ARPU de cerca de 10%, se não me engano. Então, a gente ainda, né, acredita que as ferramentas estão dadas, mas existem desafios, né? Existem desafios tanto no mercado de massa quanto no mercado B2B. E até por isso, acho que é legal a gente já se encaminhar aí para as mensagens finais e mostrar, como comentava anteriormente, em termos de receita, é, trazer aqui um quadro resumo, né, para o Brasil como um todo. Então, você vê que o mercado de mobilidade, o mercado móvel no Brasil ainda é extremamente importante, né? Mais de 14 bilhões de dólares de receita em 2022, com um crescimento aí bastante importante aí de praticamente 7%, como estava falando, 6,6%, né? Então, a gente tem aí um crescimento relevante. O 5G é aquela ferramenta que pode realmente sustentar esse crescimento daqui para frente, mas existem aí pedras no caminho que são bastante importantes. Do ponto de vista quantitativo, né, de conexões, nós tivemos um ano que foi muito impactado pela compra da Oi, né, porque as operadoras, ao final do ano passado, realmente cancelaram uma série né, fizeram uma limpeza de base, né, que elas herdaram da Oi, por isso esse crescimento negativo, mas nós mantemos um crescimento, diria, modesto, mas constante daqui para frente, muito em função das novas funções aí de 5G. Obviamente, a gente está colocando na conta aqui também conexões de internet das coisas. Em termos de outlook aqui para o Brasil, as duas grandes áreas de crescimento, banda larga fixa e mobilidade, mobilidade ainda maior, como falei, ainda esperando, temos a perspectiva do 5G sustentar o crescimento aí a partir do Brasil, telefonia móvel, a partir do momento que consiga atingir uma massa crítica. Vamos então para as mensagens finais, realmente para a gente discutir um pouco o momento do mercado e do 5G como um todo. Então, eu diria que do ponto de vista de lançamento de rede, estamos indo bem, né? As operadoras que contrataram 3,5 GHz nacional lançaram 5G, lançaram 5G em standalone, como a Anatel obrigou, colocou nas obrigações do leilão. Essas mesmas empresas aí não só estão lançando a rede, mas estão até, de uma certa maneira, indo à frente do cronograma acertado com a Anatel, que ainda é melhor. O que falta realmente é falta de inovação na área de serviços, isso eu vou insistir nesse ponto. Não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas vale a pena a gente salientar que o 5G, do jeito que está sendo lançado até agora, ele é uma evolução do 4G. Dificilmente a gente pode falar que tem sido uma revolução, né? Uma coisa bastante interessante que vem acontecendo, e é quase que único do Brasil, pouquíssimos lugares a gente viu que o 5G abriu caminho para novos entrantes regionais, a Unifique e a Brisanet, inclusive, poucos dias atrás, já lançou a sua rede 5G, nós vamos aí acompanhar com bastante interesse a performance dessas operadoras, porque se nós perdemos uma operadora nacional, né, móvel, que foi a Oi, estamos aí vendo o nascimento de operadoras móveis
a partir de operadoras de fibra que tiveram um sucesso muito grande, estão tendo um sucesso muito grande no mercado de banda larga fixa. Então, dificilmente essas empresas poderão ser negligenciadas, né? Tem um histórico aí bastante importante na banda larga fixa. Imagino que no 5G eles devem fazer um barulho também. Ainda ligado a esse ponto das novas entrantes, é importante a gente ver o desenrolar, né, do caso da Winit, de acordo com o que aconteça aí nesse julgamento, vai impactar, obviamente, as novas entrantes e podemos ter também um caso bastante complicado aí de viabilidade da Winit. Em termos de outlook para o Brasil aí, móvel, o que a gente vê é uma aceleração do 5G, ou seja, um foco em crescimento do 5G. Como eu comentei anteriormente, a gente imagina um crescimento aí da receita, tanto da receita quanto das assinantes do 5G. Já passei para vocês os nossas estimativas, né? Uma grande dúvida é realmente se existe essa oportunidade toda no B2B. Nós temos aí um setor que, por todas as razões que eu falei anteriormente, é crucial para o sucesso da rentabilização do 5G, né? Para as operadoras. Essa que é a novidade do 5G no final das contas, porque no mercado consumidor basicamente, até agora, simplesmente seguir o ciclo normal de crescimento de cobertura, clientes trocando os seus celulares, mas realmente não há nada de novo em termos de aumentar esse gasto desses clientes B2C. No B2B, existe praticamente uma grande expectativa ao redor disso, mas existe um ciclo de vendas ali que é mais longo, mais complicado, né? Então, a expectativa é que, uma vez feita esse esforço de cobertura, as operadoras foquem em realmente viabilizar esses novos setores, soluções. E para as minhas mensagens finais aqui, realmente o grande foco tem sido lançar essa rede. Então, o Brasil até agora é um caso bastante interessante, porque já chegou a quase 50% de cobertura, né, da população aí com 5G, e 5G standalone. Infelizmente, o que a gente viu é lançamento de standalone por uma obrigação regulatória, né, do leilão. Não necessariamente as operadoras estão fazendo alguma coisa com isso. Ou seja, utilizando, né, as possibilidades da rede Core 5G para poder lançar novos serviços. Obviamente tem um impacto aí na qualidade. Se você olhar os números de performance da rede do Brasil e comparar com outros países, tem ido muito bem, e com certeza tem muito a ver com a configuração dessa rede. E também o fato das operadoras terem conseguido 100 MHz, por exemplo, no Chile, o leilão foi até antes do Brasil, mas as operadoras lá estão com 50 MHz em 3,5 gigas, então você vê que você ter mais espectro faz a diferença, mas, insisto, do ponto de vista de serviços, a gente ainda tem muito o que fazer ali. Em termos de fibra, eu queria só deixar essa mensagem, que não sei se todo mundo tem em mente, mas é o terceiro país do mundo a agregar conexões de fibra, e isso também ajuda aqui do lado da mobilidade do 5G, né? Um ponto final que eu gostaria de salientar: se você olhar os últimos relatórios das operadoras, elas já estão reduzindo o CAPEX desse ano em relação ao que foi ano passado. Como eu comentei, o ano passado foi aquele momento de conseguir atender as demandas da Anatel em termos dos principais milestones, né, do cronograma de 5G. Agora existe ainda um cronograma bastante importante, mas com menos pressão, e, portanto, o CAPEX reduz um pouco. Então, com isso, gostaria de agradecer ao José e ao time da 5G Américas pela oportunidade e concluo minha apresentação. Muito obrigado.